Olá, esta história é real e aconteceu com um casal que pediu para que fosse trocado os nomes. Mas antes de começar, quero te pedir uma ajudinha se inscrevendo no canal e me ajudar a chegar aos primeiros 1000 inscritos. Falta bem pouco, por isso já se inscreva agora, conto com sua ajuda. As férias chegaram como uma brisa de liberdade, prometendo aventura e algo novo. André e eu, Valquíria, estávamos cansados da mesmice. Decidimos que dessa vez a viagem seria diferente, sem destino fixo, sem pressa, apenas rodar o país. Queríamos fugir da rotina, explorar o desconhecido e, talvez, redescobrir algo perdido entre nós. Nossa primeira parada foi em uma cidadezinha encantadora no interior. Suas ruas de paralelepípedos, as casinhas pintadas com cores vivas e o ar acolhedor nos trouxeram uma sensação de tranquilidade. Lá, nos permitimos esquecer por um momento das tensões que haviam se acumulado. Experimentamos comidas típicas, caminhamos lado a lado e por um instante parecia que os problemas haviam ficado para trás. Mas, à medida que avançávamos em nossa jornada, algo começou a mudar. Apesar de estarmos juntos, André parecia distante, preso em pensamentos que não compartilhava comigo. Eu tentava não me incomodar, afinal, o objetivo era relaxar, mas a desconexão era evidente. Quanto mais cidades passávamos, mais essa distância parecia crescer. Eu fingia que estava tudo bem, mas por dentro me sentia inquieta. Chegamos a uma cidade no norte, famosa por sua praia deslumbrante. A areia branca e o mar azul pareciam saídos de um sonho, mas foi ali que algo dentro de mim começou a despertar. Estávamos passeando por uma praça quando notei um homem me observando. Seu olhar era penetrante, quase como se pudesse ver algo em mim que nem eu mesma enxergava. Foi um olhar que me fez estremecer. Por um lado, senti desconforto, mas, por outro, uma curiosidade incontrolável tomou conta de mim. Decidi não comentar nada com André, mas aquilo ficou gravado na minha mente. Naquela noite, algo peculiar aconteceu. Sonhei com aquele homem. No sonho, eu era uma versão de mim mesma que não reconhecia, uma mulher cheia de desejos e vontades que nunca ousei explorar. Acordei suada, confusa e, de certo modo, intrigada. O que aquela viagem estava despertando em mim? Seria apenas a mudança de cenário ou havia algo mais profundo, enterrado, vindo à tona? Os dias seguintes foram marcados por sentimentos confusos. André continuava ausente, e eu cada vez mais mergulhada em reflexões e desejos que não sabia explicar. Foi nesse estado de vulnerabilidade que o inesperado aconteceu. Estávamos no meio de uma estrada deserta, seguindo para a próxima cidade, quando o carro começou a engasgar. Aos poucos, o motor perdeu força até que parou completamente. Olhei para André, esperando que ele tivesse uma solução, mas ele parecia tão incrédulo quanto eu. A estrada era cercada por árvores, sem sinal de vida por quilômetros, e o céu nublado fazia tudo parecer ainda mais isolado. André tentou dar partida novamente, mas nada aconteceu. Pegamos o celular para chamar o seguro, torcendo para que viessem nos resgatar logo. A resposta foi desanimadora, estavam sobrecarregados e não poderiam atender naquela noite. A ideia de ficar ali, no meio do nada, sem luz ou qualquer outro carro passando, era apavorante. O silêncio da estrada parecia gritar. Cada barulho vindo da mata fazia minha imaginação correr solta, e o medo tomava conta de mim. André tentou manter a calma, mas estava claro que ele também estava preocupado. Decidimos anotar a localização do carro, caso precisássemos abandoná-lo para buscar ajuda. O vento soprava pelas árvores, trazendo consigo uma sensação de desamparo. Não podíamos continuar ali. Saímos do carro e começamos a caminhar pela estrada, de mãos dadas, buscando qualquer sinal de esperança. O silêncio era esmagador, quebrado apenas pelo som de nossos passos. A cada momento, eu olhava para trás, esperando que um carro aparecesse. Minhas mãos estavam suadas, e minha mente vagava por cenários de medo e sobrevivência. Depois de horas caminhando, finalmente vimos luzes ao longe. Um caminhão vinha em nossa direção. Meu coração disparou com a possibilidade de ajuda, mas também com o medo do desconhecido. André fez sinal, e o caminhão reduziu a velocidade,
parando ao nosso lado. O motorista era um homem de meia idade, com pele escura e uma barba branca que lhe dava um ar sábio. Seu olhar era sério, mas transmitia calma. "Vocês precisam de ajuda?", perguntou com uma voz grave e firme. Explicamos nossa situação, e ele, sem hesitar, ofereceu ajuda. "Subam. Vou levar vocês até a próxima cidade." Subimos na cabine do caminhão, eu no banco da frente e André na boleia improvisada atrás. O motorista, com sua voz serena, começou a contar histórias de suas viagens, sua vida na estrada e as pessoas que conheceu pelo caminho. Enquanto ele falava, senti algo que não conseguia explicar, uma mistura de curiosidade e um desejo quase palpável. André, exausto, logo caiu no sono, deixando o ronco baixo preencher o ambiente. Eu, por outro lado, estava completamente desperta. Cada palavra do motorista parecia me envolver, e sua presença preenchia o espaço de um jeito que era impossível ignorar. Havia algo nele, talvez sua confiança, sua serenidade ou o mistério que o cercava, que me fazia querer saber mais, sentir mais. A cada quilômetro que passava, eu me sentia menos conectada ao medo e mais imersa em sensações novas e intensas. A estrada continuava deserta, mas algo em mim já não era o mesmo. A cabine do caminhão parecia envolta em uma atmosfera estranha. O ronco do motor e a respiração pesada de André na boleia atrás criavam um pano de fundo quase hipnotizante. O caminhoneiro, com sua calma inabalável, mantinha os olhos na estrada, enquanto eu, sentada ao seu lado, não conseguia afastar os pensamentos que me invadiam. Havia algo na maneira como ele conduzia, na firmeza de suas mãos no volante, que fazia minha mente vagar por caminhos que eu não ousava explorar em outras circunstâncias. Eu observei de relance, tentando não ser óbvia. Seus braços eram fortes, e a barba branca que cobria seu rosto lhe dava um ar de experiência e mistério. Não era só sua aparência que me intrigava, mas o jeito sereno com que parecia carregar o peso de uma vida inteira. Ele exalava uma confiança que eu não via há muito tempo, algo que faltava em André, especialmente nos últimos meses. Tentei afastar os pensamentos. Afinal, estávamos ali apenas em busca de ajuda, e ele era um estranho. Mas quanto mais eu tentava resistir, mais aquele sentimento crescia dentro de mim, como uma corrente elétrica impossível de ignorar. "Você parece tão tranquilo. Já deve ter passado por muita coisa nas estradas, né?", perguntei, quebrando o silêncio. Minha voz soou mais suave do que eu pretendia, quase como um sussurro. Ele lançou um olhar breve na minha direção antes de responder. "A estrada ensina a gente. Nem tudo dá para controlar, mas dá para aprender a lidar. O segredo é manter a calma, seja qual for a situação." Sua voz era grave, firme, mas havia algo nela que me fez estremecer. Era como se cada palavra carregasse um peso, uma profundidade que me atraía de um jeito inexplicável. "E você nunca se sente sozinho? Quero dizer, tantas viagens, tantas noites assim, sem ninguém por perto." A pergunta saiu antes que eu pudesse pensar. Era uma invasão, eu sabia, mas não consegui evitar. Ele deu um leve sorriso, seus olhos ainda fixos na estrada. "A solidão faz parte. A gente aprende a lidar com ela também. Mas tem dias que é difícil, claro. Todo mundo precisa de companhia de vez em quando." A resposta foi simples, mas me pegou de jeito. Era como se ele tivesse tocado em algo que eu mesma estava sentindo, uma solidão que eu não queria admitir, mas que estava ali, me consumindo aos poucos. Meu coração começou a bater mais rápido, e eu me remexi no banco, tentando esconder o quanto aquilo me afetou. Olhei pelo retrovisor para André, que dormia profundamente na boleia. Ele parecia tão distante, tão alheio a tudo. E então voltei a olhar para o caminhoneiro. Havia algo nele que me fazia querer saber mais, sentir mais. Era como se ele fosse uma força gravitacional, me puxando para mais perto, mesmo quando minha mente dizia para parar. "Posso sentar mais perto de você?", perguntei, minha voz quase falhando. Ele ergueu uma sobrancelha, surpreso, mas não disse nada. Apenas deu um leve aceno com a cabeça, e eu me movi para o banco do passageiro, agora ao seu lado. A proximidade aumentou a tensão no ar,
tornando cada segundo ainda mais intenso. Você sempre ajuda as pessoas assim? Parando na estrada, levando gente que nem conhece? Eu tentava soar casual, mas havia algo na minha voz que denunciava meus pensamentos. Faz parte da vida na estrada. Hoje vocês precisaram de mim, amanhã talvez eu precise de alguém. A gente nunca sabe. Ele falou com uma tranquilidade que me desarmou, e eu não consegui mais conter o que estava sentindo. Minha mão se moveu quase por conta própria, pousando levemente sobre sua perna. Foi um toque suave, mas carregado de intenção. Ele olhou para mim, surpreso, mas não afastou minha mão. O silêncio entre nós se tornou quase palpável, carregado de uma tensão que parecia prestes a explodir. Você não precisa fazer isso, disse ele, sua voz baixa, mas sem reprovação. Havia algo no tom dele que parecia estar testando meus limites, me perguntando o quanto eu estava disposta a ir. Eu sei, respondi, minha voz firme apesar do nervosismo. Mas eu quero. O caminhão continuava avançando pela estrada escura, mas dentro da cabine, o mundo parecia ter parado. Minha mão deslizou devagar por sua perna, explorando cada centímetro com cuidado. Ele respirou fundo, mas ainda mantinha os olhos na estrada, como se estivesse tentando controlar a situação. Isso só aumentou meu desejo, a vontade de ver até onde ele aguentaria. Ele finalmente encostou o caminhão em um acostamento deserto, desligando o motor. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração pesada de André na boleia. O caminhoneiro virou-se para mim, seus olhos encontrando os meus, e naquele momento, não havia mais dúvidas sobre o que estava prestes a acontecer. Você tem certeza disso? Perguntou, sua voz grave, mas carregada de uma intensidade que me fez estremecer. Em resposta, eu me inclinei para a frente, selando a distância entre nós com um beijo que parecia incendiar tudo ao nosso redor. O beijo foi uma explosão de intensidade, como se todo o desejo reprimido finalmente tivesse encontrado seu caminho para a superfície. O caminhoneiro, firme e seguro, respondeu com uma paixão controlada, suas mãos fortes segurando minha cintura e puxando-me mais para perto. O mundo lá fora parecia ter desaparecido, a estrada escura, os roncos baixos de André na boleia, nada disso importava mais. Só existíamos nós dois, naquela cabine, naquele instante. O toque dele era firme, mas ao mesmo tempo carregado de cuidado. Suas mãos, calejadas pela vida na estrada, deslizavam pela minha pele como se soubessem exatamente o que fazer. Cada movimento parecia despertar algo novo em mim, um desejo tão visceral que eu mal conseguia me conter. Ele se afastou por um momento, os olhos fixos nos meus, como se quisesse confirmar que eu realmente queria continuar. Sem dizer nada, apenas o puxei de volta para mim, minhas mãos explorando os contornos de seus ombros, braços e peito. Ele sorriu, um sorriso cheio de confiança e um toque de diversão, antes de me levantar suavemente e me posicionar de forma que ficássemos ainda mais próximos. A cabine parecia pequena demais para conter a energia que se acumulava entre nós. O ar estava pesado, quente, carregado de tensão e antecipação. Cada toque, cada beijo, cada movimento parecia incendiar algo dentro de mim, algo que eu nem sabia que existia. Ele me puxou para o colo dele, ajustando nossas posições de forma que eu pudesse sentir cada centímetro de sua presença contra mim. O caminhoneiro tinha um jeito único de me tocar, não havia pressa, mas também não havia hesitação. Ele sabia exatamente o que fazer, como mover as mãos, onde beijar, como me fazer perder completamente o controle. Cada gesto parecia planejado, mas ao mesmo tempo carregado de espontaneidade. Era como se ele estivesse tão imerso naquele momento quanto eu. A sensação de sua barba roçando contra minha pele me causava arrepios. Seus lábios encontraram meu pescoço, e eu senti meu corpo inteiro se arrepiar enquanto ele explorava cada pedaço de mim. Minha respiração ficou ofegante, e meu coração batia tão rápido que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Você tem ideia do que está fazendo comigo? Ele murmurou, sua voz rouca, carregada de desejo, enquanto me segurava firmemente. Eu não consegui responder com palavras. Apenas deixei que meu corpo falasse por mim, movendo-me contra ele, entregando-me completamente àquele momento.
O caminhão balançava levemente com nossos movimentos, e cada som, cada vibração, parecia amplificar a intensidade do que estávamos vivendo. Era uma mistura de excitação e perigo, como se o fato de estarmos ali, tão expostos, tornasse tudo ainda mais irresistível. Finalmente, o clímax chegou como uma onda avassaladora, um momento de pura entrega que me fez esquecer de tudo ao meu redor. Eu me deixei levar completamente, sentindo cada pulsação, cada estremecimento, como se o tempo tivesse parado. Quando tudo terminou, ficamos ali por alguns momentos, recuperando o fôlego. O caminhoneiro me segurava com firmeza, como se não quisesse me soltar, e eu repousava minha cabeça contra seu peito, ouvindo o som constante de seu coração. Era um momento de calma após a tempestade, uma pausa para absorver o que tínhamos acabado de viver. Ele finalmente quebrou o silêncio, sua voz ainda rouca. Acho que isso não estava nos planos da viagem, né? Eu ri, um riso nervoso e aliviado, antes de responder, nem tudo precisa estar nos planos. Às vezes, as melhores coisas acontecem quando a gente se perde um pouco. Ele sorriu, um sorriso que parecia carregar tanto satisfação quanto compreensão. Sem pressa, nos ajeitamos novamente. Ele voltou a ligar o caminhão, e o motor roncou como um lembrete de que o mundo lá fora ainda existia. André ainda dormia profundamente, alheio a tudo o que tinha acontecido. Enquanto o caminhão retomava seu caminho pela estrada deserta, me sentei ao lado dele, agora com uma mistura de alívio e introspecção. O que tinha acontecido naquela cabine era algo que eu nunca poderia esquecer, não só pela intensidade do momento, mas pelo que havia despertado em mim. A estrada continuava à nossa frente, envolta na escuridão da noite, enquanto o caminhão avançava com sua marcha constante. Dentro da cabine, o ar parecia mais leve, mas ao mesmo tempo carregado de um silêncio reflexivo. Eu permanecia ao lado do caminhoneiro, observando-o enquanto ele dirigia com a mesma serenidade que me atraíra desde o início. Era como se nada tivesse acontecido, mas ambos sabíamos que algo dentro de mim, e talvez dentro dele também, tinha mudado. André continuava dormindo na boleia, completamente alheio à intensidade do que havia ocorrido momentos antes. Sua respiração tranquila parecia um lembrete do contraste entre o cotidiano que ele representava e a aventura que acabará de viver. Não era uma questão de comparação, mas sim de descoberta. A jornada tinha me mostrado um lado meu que eu nem sabia existir. "Você tá bem?", perguntou o caminhoneiro, quebrando o silêncio. Sua voz ainda carregava um tom rouco, mas agora parecia mais suave, quase cúmplice. Olhei para ele e sorri de leve. "Sim. Acho que sim. E você?" Ele riu baixo, um som que parecia reverberar em todo o espaço. "Eu? Já vi de tudo nessa estrada, mas isso foi inesperado." A resposta dele me fez rir também. Era um riso nervoso, mas também cheio de alívio. A tensão havia desaparecido, dando lugar a uma sensação de paz que eu não sentia há muito tempo. Olhei pela janela, vendo as luzes de uma cidade começando a aparecer no horizonte. Estávamos nos aproximando do nosso destino. "Você é diferente", comentei, sem olhar diretamente para ele. "Tem algo em você que me fez sentir viva de novo." Ele não respondeu de imediato. Apenas continuou dirigindo, os olhos fixos na estrada. Finalmente, disse: "Às vezes, a gente precisa sair da rota para entender o que realmente importa. Talvez você só estivesse precisando de um novo caminho." Aquelas palavras me atingiram como uma verdade que eu não queria admitir, mas que fazia todo sentido. Minha vida até aquele ponto havia sido como aquela estrada deserta, previsível, linear, sem grandes surpresas. E então, de repente, tudo mudou, e eu me vi encarando uma nova versão de mim mesma, uma que não tinha medo de explorar o desconhecido. Quando finalmente chegamos à cidade, as luzes brilhantes e o movimento das ruas trouxeram um alívio imediato. O caminhoneiro estacionou o caminhão em frente a um pequeno hotel, onde André e eu planejaríamos passar a noite. André acordou com o som do motor desligando, olhando ao redor com uma expressão confusa. "Já chegamos?", perguntou, ainda sonolento. "Sim", respondi, tentando soar normal. "Graças a ele."
Apontei para o caminhoneiro, que agora nos observava com um sorriso discreto. André se apressou em agradecer, oferecendo uma gorjeta que o caminhoneiro recusou com um gesto gentil. Não precisa, rapaz. Ajudar é parte da vida. Espero que vocês fiquem bem. Nos despedimos, e enquanto André pegava nossas coisas, me aproximei do caminhoneiro uma última vez. Ele olhou para mim, seus olhos carregando uma mistura de compreensão e mistério. Obrigada. Por tudo, sussurrei, minha voz carregada de significado. Ele apenas sorriu, um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra, antes de dar partida no caminhão e desaparecer na noite. Mais tarde, no hotel, enquanto André se ajeitava na cama, minha mente ainda estava na estrada. Não era apenas sobre o que havia acontecido na cabine do caminhão, mas sobre tudo o que aquela experiência tinha despertado. A viagem, que começou como uma tentativa de reconexão, acabou se transformando em algo muito maior, uma redescoberta de quem eu era e do que eu queria. Deitei-me ao lado de André, sentindo uma mistura de emoções. Havia gratidão, desejo, arrependimento e um pouco de excitação pelo desconhecido que ainda estava por vir. A estrada tinha me mostrado que, às vezes, as melhores coisas acontecem quando nos permitimos perder o controle. Se você chegou até aqui e ficou envolvido nessa narrativa intensa, não esqueça de curtir o vídeo para nos ajudar a continuar trazendo mais histórias como esta. Deixe seu comentário contando o que achou. Você já viveu algo inesperado em uma viagem? Compartilhe sua experiência com a gente. E claro, se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias, cheias de emoção, desejo e reviravoltas. Seu apoio é fundamental para continuarmos criando conteúdos como este. Até a próxima aventura!